pandémica de Covid-19 trouxe-nos graves problemas sanitários, mas também importantes desafios de natureza económica. Nos próximos minutos vou falar-vos um pouco sobre a forma como a EDC vê a resposta das empresas e dos organismos públicos a estes desafios. E, em particular, ao papel que os fundos comunitários poderão ter na aceleração desta resposta. Os últimos 12 meses, o último ano, caracteriza-se por um grande abrandamento da atividade económica, uma forte redução do consumo em alguns setores, o aumento do desemprego, uma redução das importações e exportações, com impacto direto nas empresas, uma redução das receitas e da procura, uma pressão nos seus custos, uma pressão sobre a sua liquidez, mas, sobretudo, um aspecto novo, uma grande incerteza relativamente ao futuro. E estes aspectos têm acelerado muito a transformação digital das empresas e das organizações e a procura de modelos de sustentabilidade. A EDC tem estudado a forma como as empresas têm procurado responder a estes desafios, procurar recuperar desta crise. Desde uma fase em que o foco foi, sobretudo, garantir a continuidade do negócio, garantir a continuidade das operações, garantir, manter, preservar a relação com os seus clientes, com os seus utentes, garantir a operacionalidade da sua força de trabalho num regime totalmente perturbado. Para uma fase em que o foco é, sobretudo, aumentar a resiliência do negócio e transformar a organização para este novo normal que veio para ficar. E este achatar desta curva passa, sobretudo, e em termos de transformação digital, por uma alteração das cadeias de valor, por novos modelos de trabalho, novos produtos e serviços mais disruptivos e também, sobretudo, pela criação de ecossistemas extremamente focados na inovação. Em particular, o Estado português definiu uma visão para esta recuperação, uma visão estratégica para esta recuperação para o horizonte 2030, que coloca precisamente a inovação digital e as empresas no centro desta recuperação, através, nomeadamente, do robustecimento da competitividade do tecido empresarial, uma aposta na inovação tecnológica com impacto ambiental e uma convergência para a economia do futuro, uma convergência para as tecnologias do futuro, como sejam a robótica, a nanotecnologia, o data science, o e-commerce, a biotecnologia. Para acompanhar, para acelerar, para apoiar esta transformação, esta recuperação, felizmente que existirão recursos europeus à disposição das empresas e dos organismos públicos e, desde logo, o Portugal 2020, que, embora esteja em fase final de execução, irá ainda libertar fundos que poderão ser usados nesta recuperação. Destaco, por exemplo, o sistema de incentivos de inovação produtiva, que foi recentemente anunciado e que será operacionalizado no curto prazo. E, naturalmente, seguir-se-á o próximo quadro de apoio, o quadro financeiro 21-27, que terá uma abrangência maior, montantes maiores, que darão apoio às necessidades para os próximos anos e que estará, ao que se sabe, organizado para Portugal em 4 agendas temáticas, das quais destaco a agenda temática 2, que assume precisamente a digitalização, a inovação e as qualificações como alguns dos principais motores de desenvolvimento. E, por último, foi criado um mecanismo, um instrumento extraordinário de apoio à recuperação pós-pandemia e ao aumento da resiliência da economia europeia. É o Next Generation UE, um pacote, um instrumento mais focado nesta fase de recuperação e cujo montante para Portugal irá ascender a quase 19 mil milhões de euros. Este instrumento incorpora em si vários mecanismos de apoio, desde logo o React-UE,
que tem um foco mais imediato, mais emergente, mais focado naqueles setores que foram diretamente impactados pela pandemia, mais fortemente sentiram o impacto da pandemia, a saúde, o emprego, as empresas, mas também com um foco na transição ecológica e digital. E depois, um mecanismo de recuperação e resiliência, aquilo a que se chamou já de bazuca europeia. Um mecanismo com um montante maior de apoios que está agrupado, está dividido em 3 dimensões: a resiliência, a transição climática e a transição digital, e que depois está dividido em 19 componentes, cada uma com, obviamente, uma dotação orçamental. Esta versão do Plano de Recuperação e Resiliência está, neste momento, em consulta pública, será submetido às autoridades europeias e depois aprovado, espera-se, nos próximos meses. Destaco, dentro do Plano de Recuperação e Resiliência, a componente 16, Empresas 4.0, que é extremamente dirigida para a transição digital das empresas. Esta componente tem 3 pacotes de investimento. Um primeiro pacote totalmente focado na capacitação digital das empresas. Um segundo pacote focado na transição, na aceleração da transição digital das empresas, onde teremos medidas como a Rede Nacional de Testbeds, o apoio ao comércio digital, mecanismos de coaching para acelerar precisamente as empresas nos seus processos de transição e, naturalmente, o apoio ao empreendedorismo digital. Por último, existirá um pacote de investimento focado na criação de catalisadores de apoio à transição digital. Mecanismos que irão fomentar, que irão acelerar e facilitar a transição digital das empresas. Por exemplo, os Digital Innovation Hubs, a desmaterialização da faturação e os selos de certificações na área da cibersegurança, na área da privacidade, na área da usabilidade e também da sustentabilidade. Perante este conjunto de instrumentos que estarão à disposição das empresas, à disposição dos organismos públicos, importa que todos tenham consciência desde já daquilo que é o roteiro que têm que trilhar na procura destes financiamentos, destes apoios. E este roteiro incorpora um conjunto de desafios nas 3 grandes etapas deste caminho. A identificação das oportunidades, que passa por, desde logo, identificar oportunidades de transformação, planeá-las dentro de processos de transformação adequados, sempre em linha com aquilo que são os princípios dos fundos de financiamento, e identificando naturalmente quais as fontes de financiamento que poderão ser usadas em cada um desses momentos da transformação das organizações. O segundo passo deste roteiro passa por concretizar projetos, concretizar as operações financiadas, enquadrando esses projetos em linhas específicas de apoio, elaborando business cases que sejam fundamentados, sólidos, robustos e que permitam elaborar candidaturas meritórias de aprovação. E na última etapa deste caminho, a etapa de execução, será um desafio encontrar as melhores estratégias de sourcing, assegurar uma monitorização proativa e muito eficaz da implementação dos projetos e garantir a continuidade, o compliance com as regras instituídas para a gestão da operação. Começando pelo primeiro ponto deste caminho, deste roteiro,
consiste na identificação das oportunidades e na criação de roadmaps de transformação digital. A IDC acredita que o framework Future of Enterprise pode ser um instrumento importante, útil, valioso para as empresas e para os organismos públicos na definição dos seus planos de transformação e na identificação das suas iniciativas financiáveis. E isto porquê? Porque cada uma das 8 dimensões que constituem o Future of Enterprise tem, no nosso entender, um fit estratégico muito grande com aquilo que são as prioridades do plano e com aquilo que são os pilares estratégicos destes fundos que irão ser colocados à disposição das empresas e dos organismos públicos. Desde logo, o Future of Operations, que oferece guidance, oferece orientação sobre como é que as empresas e organizações devem tornar as suas operações mais eficientes, mais resilientes. O Future of Work, a dimensão do trabalho, que dá referenciais muito interessantes sobre como é que as empresas e as organizações devem transformar os seus modelos de trabalho através da incorporação do digital coworker, através da transformação dos espaços de trabalho. O Future of Customer and Consumers, que aborda a dimensão do relacionamento entre as empresas e os seus clientes, entre os organismos públicos e os seus utentes, neste novo paradigma mais digital. Os últimos estudos revelam, inclusive, que esta componente do Future of Customer and Consumers, tudo aquilo que tem a ver com o Customer Experience, será a componente principal para garantir a resiliência do negócio e da atividade das organizações. O Future of Digital Innovation, que se foca explora a criação de ecossistemas de inovação digital. O Future of Intelligence, que aborda a questão dos dados, que dá orientação aos organismos e às empresas de como devem potenciar o valor, como podem potenciar o valor dos seus dados, monetizando, inclusive, esses dados. O Future of Connectedness, que aborda os novos ecossistemas conectados do futuro, como, por exemplo, as Smart Cities, o Future of Digital Infrastructure, que se foca, como não podia deixar de ser, na melhoria, no desenvolvimento das infraestruturas que suportarão a transição digital das organizações. E, por último, o Future of Trust, que diz-nos como fazer todas estas transformações de uma forma segura e com confiança. Portanto, acreditamos na IDC que, tendo em conta o alinhamento estratégico que existe entre o Future of Enterprise e aquilo que são os pilares estratégicos, as prioridades que nós observamos nos fundos e nos planos de recuperação, este pode ser um instrumento bastante importante e bastante útil para todos nesta fase inicial de identificação das oportunidades de transformação. O segundo momento tem a ver com a criação de candidaturas, de projetos que sejam meritórios de financiamento. E aqui o aspecto-chave é a fundamentação do mérito dos projetos. É este o principal desafio nesta etapa. E isto passa por desenvolvimento de business cases robustos, de uma previsão fundamentada dos vários investimentos que estão incluídos na operação, uma determinação dos impactos e benefícios que se esperam para aquele projeto, não só internos na organização, como também externos no contexto, uma análise económica e financeira e sobretudo, de riscos, muito importante esta componente, e um aspecto fundamental, a definição de indicadores concretos, de métricas concretas, de metas que permitam avaliar permanentemente o impacto do projeto, e estas metas, estes indicadores, têm que estar naturalmente totalmente alinhados com as políticas públicas. E tudo isto deverá então culminar na execução
de uma candidatura, na construção de uma candidatura que demonstre bem o mérito do projeto, que sustente bem os valores de investimento que estão previstos e que permita uma aprovação do financiamento e avançar-se para a etapa de execução. Nesta última etapa de execução, os dois aspectos-chave são a agilidade e a eficiência. Desde logo na etapa inicial de sourcing, nessas fases do projeto, conseguir traduzir adequadamente necessidades em requisitos, o implementar processos de procurement que sejam ágeis, mas ao mesmo tempo que sejam eficazes na identificação dos fornecedores e dos parceiros mais adequados para o projeto. Em sede de implementação, o principal desafio vai ser gerir eficazmente os timings, o âmbito e o risco. Os timings são particularmente relevantes, tendo em conta que se espera que estas operações sejam desenvolvidas num espaço temporal ambicioso. O garantir o compliance e controlar a qualidade dos resultados, porque é essencial que os resultados, os outputs que foram contratados sejam efetivamente atingidos com qualidade e, no meio disto tudo, desta transformação, conseguir articular estas iniciativas com o business as usual da organização. E, em paralelo com tudo isto, será necessário gerir eficazmente e corretamente o ciclo de vida formal da operação. Isto passa por gerir e controlar proativamente a concretização da operação. Estamos a falar, sobretudo, da execução material e financeira da operação de financiamento, reportar e sustentar os impactos do projeto para as autoridades e assegurar que esta interação com as autoridades de gestão é uma interação adequada e que assegura as regras de este tipo de operação de financiamento. Perante este roteiro, estes desafios que tanto as empresas como os organismos públicos terão nos próximos anos, no financiamento das suas operações, dos seus projetos de transformação, acreditamos que a IDC Consulting pode ajudar. E pode ajudar em cada uma destas três etapas da viagem. Na identificação das oportunidades, no estabelecimento de roadmaps de transformação digital, na identificação de fontes de financiamento, mas também na componente mais concreta de planeamento do projeto, de concretização das candidaturas e de operacionalização das medidas. E também, naturalmente, na fase de execução, no acompanhamento da execução dos projetos, no advisory relativamente às estratégias e à operacionalização das estratégias de sourcing e procurement e nos processos de gestão de mudança que serão naturalmente necessários. Este apoio que a IDC Consulting pode dar pode tomar a forma de frameworks metodológicos, como referi há pouco, o Future of Enterprise, que é um framework importante para orientar as empresas e os organismos. Pode também tomar a forma de market intelligence, de boas práticas, de use cases e também de benchmarking com o que está a acontecer noutras empresas ou noutras geografias, mas, sobretudo, através de uma consultoria muito especializada na área de transformação digital e também uma consultoria muito especializada na área dos fundos, nesta atividade de financiamento. Resta-me agradecer a vossa atenção e convidar-vos a assistir às próximas sessões. Muito obrigado.